eu queria convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, Jeremias 18, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa casa de oração, Senhor, na Tua casa, para junto com os irmãos ouvirmos a Tua palavra. Prepara nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos, para que estejamos atentos à Tua palavra, Senhor. Que eu não venha falar de mim, mas venha falar de Ti, pois eu creio no poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. E que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Meus amados, esse livro do profeta Jeremias é um livro escrito num contexto complicado, um contexto difícil, momento de Israel vivendo ali já próximo ao cativeiro. E Jeremias é um dos profetas, que vinham anunciando a palavra do Senhor e vinham convidando as pessoas, vinham conclamando, vinham chamando as pessoas a retornarem a Deus, que o povo havia se desviado, vários reis desviaram o povo, indo para a idolatria, adorando outros deuses. O povo esqueceu da lei, esqueceu da palavra do Senhor. Aqui no contexto anterior fala sobre a santificação do sábado e Deus falando com eles: santifique o sábado, volte para os meus caminhos, volte para a minha palavra. E Jeremias, ele chorava. Jeremias, ele lamentava diante do Senhor, porque ele via aquela situação e via que o povo não se convertia, que o povo não voltava para Deus, e a iminência da condenação do cativeiro estava ali. Mas nessa mesma palavra de Jeremias, em que havia condenação, essa palavra havia salvação. Era uma palavra que é um chamado ao arrependimento e é um chamado à salvação. Jeremias estava apenas pregando o evangelho àquele povo, ao povo de Israel. Assim como a palavra do Senhor também prega para nós, nessa noite aqui, a mensagem, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós fôssemos colocar aqui um título para esse tema aqui, desse trecho, poderíamos colocar que somos moldados pelo Senhor. O profeta Jeremias, ele é chamado ao Senhor a descer à casa do oleiro. E essa casa do oleiro ia próxima à porta do oleiro, um lugar que ficava ao sul de Jerusalém, ficava na região do Vale de Inom, um lugar terrível, um lugar onde havia um altar de Tofete, onde faziam sacrifícios humanos. Alguns reis, como Manassés, sacrificaram seus filhos nesse altar. Era um altar para sacrificar ao deus Moloque. E algo terrível, uma abominação a Deus, porque Deus nunca exigiu sacrifício humano. Os primogênitos do povo de Deus, eles eram oferecidos a Deus, mas quem era sacrificado era um animal. Era um substituto para aquele primogênito. Deus não exigia sacrifício de crianças, dos seus filhos, a Deus nenhum. E esse lugar, no vale do filho de Inom, no Inom, que na sua palavra correspondente no grego quer dizer também Guerrena. E lá no Novo Testamento Jesus usa essa palavra Guerrena para falar de inferno, porque nesse lugar aqui onde queimavam esses cadáveres, e era também um lixão, um lugar terrível, havia um fogo que queimava, um fogo que não cessava. Por isso essa palavra chamada de Guerrena também, de inferno, de fogo incessante, inextinguível. É uma situação terrível, um contexto terrível em que o profeta Jeremias tinha que passar e passou para aquele momento. E, como eu disse, moldados pelo Senhor. Por que temos que ser moldados pelo Senhor? Primeiro, porque somos barro. Veja os versos de 1 a 3 na sua Bíblia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas.
Aqui nós vemos a figura de um oleiro e a figura do barro. Aqui está claramente falando que o oleiro é Deus, é o Criador. Está dizendo que o barro é o seu povo, é o povo de Israel, é a criatura. E assim nós somos assim, comparados ao barro. Porque somos barro. A palavra de Deus nos ensina que somos barro, somos pó. Lá em Gênesis diz que viemos do pó e ao pó retornaremos. Nos últimos anos, nas últimas décadas, nesses dias, a medicina e a ciência têm crescido muito nessa área e têm colaborado com a longevidade das pessoas, tem melhorado a qualidade de vida das pessoas. E temos vivido mais e às vezes até com qualidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que, lá no Salmo 90, que os dias da nossa vida sobem a 70, em havendo vigor, a 80. E no melhor desses casos, é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, mesmo assim, com a nossa longevidade, com tudo isso, nós voamos. Essa vida nossa é passageira, efêmera, rápida. Somos como a brisa. Podemos estar vivos hoje, amanhã não sabemos. E assim somos esse povo, esse barro a que Deus fala aqui com Jeremias, fala com o povo de Israel. Somos pó, viemos do pó e voltaremos ao pó. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Não levarei nada desse mundo. Somos frágeis, somos fumaça. Lucas 12, Jesus Cristo resolvendo uma causa ali de dois irmãos que queriam brigar pela herança e queriam que Jesus fosse o seu juiz ali. E Jesus conta para eles uma parábola. Ele diz de um homem que tinha muitos bens e esse homem ajuntou, fez um celeiro maior do que ele tinha, colocou todos os seus bens lá dentro, seus produtos agrícolas, guardou, trancou, passou o cadeado e foi dormir e falou: agora direi a minha alma, descansa, bebe, come, regala-te. Esse homem achou que podia confiar nos seus bens materiais. E Jesus Cristo, dando essa parábola para criticar a avareza daqueles homens, ele diz assim, nessa mesma parábola: se Deus chegar para aquele homem e disser: louco, se essa noite pedirem tua alma, para que o que tu tens será preparado? Assim é aquele que amontoa riquezas para si e não é rico para com Deus. Nós vemos essa semana aí o caso de um político aí corrupto que guardava mais de 50 milhões no seu apartamento, lá, dinheiro vivo. Será que ele pensa que esse dinheiro ele vai levar para o caixão? O máximo que ele vai poder levar é para o caixão, porque daí em diante ele não vai poder levar para o lugar que ele vá. As pessoas estão confiantes em bens materiais, em riquezas. O dinheiro não é mau. O dinheiro é uma bênção para nós. O dinheiro é uma bênção na nossa vida. O problema é quando as pessoas colocam o dinheiro acima de Deus, colocam o dinheiro em primeiro lugar e passa a ser o seu ídolo, passa a ser o seu Deus. Isso sim que é errado. E nós não podemos nos apegar a essas coisas materiais, não podemos nos apegar na nossa pequena fraqueza, na nossa pequena fragilidade, não podemos nos apegar ao braço humano, mas temos que nos apegar a Deus, ao oleiro, porque nós somos pó, somos barro, somos nada. E Deus é o oleiro. Vemos aqui a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre toda a criação. Ontem eu estava vendo uma imagem sobre um terremoto que houve no México, e uma imagem incrível e assustadora. O terremoto, devido o tremor que ele fez nas placas tectônicas, criou uma radiação no céu e se viam raios parecidos com a aurora boreal. E ali você via, meu Deus do céu. Aí a gente vê nossa pequenez. E aquele terremoto devasta aquela cidade. Temos os furacões aí, devastando, e o homem não pode fazer nada. Isso é a natureza, e Deus é muito maior do que a natureza. Deus controla a natureza. Deus é soberano. E aí nós percebemos como nós somos pequenos e frágeis. E precisamos estar confiados, não na nossa força, mas na força do nosso Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Romanos 9, 21, o apóstolo Paulo diz que ou não tem o oleiro direito sobre a massa. É Romanos 9, ele diz: como é que a criatura pode chegar para o Criador e questionar alguma coisa? Não podemos questionar a Deus nada. Não podemos cobrar de Deus nada. Não podemos determinar para Deus nada. Porque podemos reclamar: por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me deu esse pai, essa mãe? Por que o Senhor me deu essa esposa? Por que o Senhor me deu esse filho que me dá trabalho? Por que o Senhor me deu esse emprego, esse carro? Não podemos questionar nada.
Quem somos nós para questionar algo para Deus? Temos que fazer como Paulo: a tua graça me basta, Senhor. E temos que ser moldados, porque somos barro. E às vezes dói ser moldado. O Salmo 119, verso 71 diz assim: foi-me bom passar pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Às vezes Deus permite que passemos por dificuldades, passemos por aflições, passemos por problemas, dores, doenças. Vemos agora mesmo o irmão falar da irmã que está presa. Passamos por isso, não sabemos o dia de amanhã. Mas mesmo passando pelas aflições, mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, sabemos que o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. E onde estivermos, a sua bondade e misericórdia nos perseguirão. Às vezes dói ser moldado. Nós somos pó, somos barro. Mas mesmo sendo pó, mesmo sendo barro, Deus se importa conosco. Deus diz que nós somos a coroa da sua criação. O Criador nos fez com as suas próprias mãos e disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E chamou a coroa da criação. Somos nós. Nós não somos nada. Somos barro, pó. Mas um dia nós seremos incorruptíveis. Na ressurreição, quando Cristo voltar, não seremos mais esse barro, esse pó, mas teremos um corpo incorruptível, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais doença, prisão, morte, pecado, nada. Seremos incorruptíveis. Assim como o nosso Cristo Jesus ressuscitou, assim também ressuscitaremos com Ele. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não pode ser baseada nesse mundo passageiro, enganoso. Nossa confiança está no Senhor Jesus. Amém? E nós somos pó e barro, isso nos leva também a entender que temos que ser moldados pelo Senhor, porque somos imperfeitos. Veja o verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Diz aqui em outra versão que o vaso se lhe estragou, o vaso foi arruinado. Nós somos imperfeitos. Tem uma teologia, tem uma doutrina dentro de algumas igrejas que dizem que nós podemos chegar a uma perfeição, uma santificação plena aqui nesta vida ainda. É chamada teologia do perfeccionismo, doutrina do perfeccionismo. E é totalmente contrário à Bíblia, porque a Bíblia mostra que nós somos imperfeitos. Quem é que tem condições de não ter pecado, ser perfeito, nessa vida aqui, de chegar à perfeição? Nós fomos criados perfeitos. Deus criou Adão e Eva perfeitos, mas os criou com a condição de poderem cair. Deus deu a eles livre-arbítrio e eles não permaneceram. Deus os criou à sua imagem e semelhança, mas devido à queda, devido ao pecado, essa imagem foi arranhada, essa imagem foi riscada, manchada, embaçada. Temos ainda a imagem e semelhança do Senhor, todos nós. Essa imagem está arranhada, assim como esse vaso aqui se lhe estragou na mão, foi arruinado. Nós somos pecadores. Eu gosto de dizer na congregação que nós somos pecadores miseráveis, ou pecador miserável. E eu falo de mim também. Eu digo aqui está um doente falando para doentes. Aqui é um pecador falando para pecadores, e um pecador miserável, assim como o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 7, 21, desventurado homem que sou, infeliz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Nós somos esses pecadores. Nosso coração é corrupto, enganoso. O profeta Jeremias, aqui no capítulo 17, ele diz que nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto ou incuravelmente enfermo. Nosso coração é incuravelmente enfermo. Deus trocou nosso coração. Trocou nosso coração, nos deu um coração novo. Mas nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Nosso coração ainda é corrupto. Vocês pensam que é só político que é corrupto? Não, todos nós somos corruptos. O nosso coração é enganoso. Até nossas boas ações, aquilo que nós fazemos de bom, estão manchadas pelo pecado. Porque às vezes na nossa mente, no nosso coração, há por detrás algum propósito que não seja justo diante de Deus. Então não somos perfeitos, somos pecadores. O Senhor Jesus Cristo, no Mateus 5, ele diz que
a lei dizia assim: não matarás. Porém, eu vos digo, aquele que odiar ao seu irmão no seu coração já está matando ele, já está cometendo homicídio. O Senhor Jesus diz, os antigos diziam: não adulterarás. Agora eu te digo, aquele que olhar para uma mulher com coração impuro, já adulterou com ela. E aí eu te digo, quem é que pode chegar nessa perfeição plena aqui nessa vida? Ou seja, Jesus está mostrando que a lei, é impossível alguém cumpri-la perfeitamente. Que a lei não é só aquilo que era pego na frente das pessoas, mas o que está dentro do seu coração. O pecado está no seu coração, na sua natureza, e não dá para fugir de Deus, esconder isso. Ou seja, porque somos imperfeitos, precisamos que o oleiro nos molde, precisamos ser moldados pelo Senhor. O primeiro Adão falhou, pecou, caiu, foi arruinado. Mas Deus mandou o segundo Adão, que é Cristo. E esse segundo Adão não pecou, esse segundo Adão não falhou, esse segundo Adão não havia nem sombra de pecado, nem há possibilidade de pecado em Cristo Jesus. E Ele cumpriu essa lei por nós, Ele é o cumprimento da lei, e por isso sem Ele não podemos nada fazer. Sem Ele somos incapazes, porque somos imperfeitos. Mas o salmista Davi, no Salmo 8,4, ele diz: mesmo assim, sendo esse homem pecador, miserável, ele diz: que é o homem, Senhor, para que dele te lembres, que é o homem para que visite. Por um pouco fizeste menor do que os anjos, e de honra e de glória o coroaste, e lhe deste domínio sobre a natureza, sobre a criação. Olha como Deus se importa conosco, mesmo sendo pecadores, miseráveis. Somos imperfeitos, realmente, mas devemos buscar a perfeição. Deus diz: sede perfeitos porque eu sou perfeito, sede santo porque eu sou santo. Vamos caminhar buscando a perfeição nessa vida, mesmo sabendo que não vamos conseguir aqui, mas um dia sim nós conseguiremos, porque um dia seremos perfeitos na glorificação, quando Cristo Jesus voltar e ressuscitarmos e subirmos aos céus com Ele e nos encontrarmos nos ares com nossos irmãos que estavam dormindo, e aí seremos perfeitos, assim como Cristo Jesus também é perfeito. Amém. Precisamos então ser moldados pelo Senhor, porque somos barro, porque somos imperfeitos, e porque não podemos nos moldar. Veja os versos 5 e 6. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O barro, aqui se o barro ficasse sozinho lá, o barro não poderia se moldar. Ele precisa do oleiro para se moldar, para fazer uma obra de arte, fazer um vaso de honra, porque ele não pode se moldar. Assim somos nós também não podemos nos moldar, precisamos ser moldados pelo Senhor. Somos barro, somos imperfeitos, o barro depende do oleiro, pois não tem poder, não pode se moldar sozinho, somente pelo oleiro. A criatura depende do Criador, dependemos dele somente, somos incapazes sem ele. O Senhor Jesus, em João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não podes fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Jesus também em Mateus 6,27 diz assim: quem é que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou crescer, aumentar a sua estatura? Não podemos fazer nada. Não podemos nos moldar. Não podemos nos salvar. Não podemos nos curar. Não podemos nos libertar. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Nós temos que aprender a orar como Jeremias. Lá no capítulo 17, verso 14, ele diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei sarado. Precisamos do Senhor para nos curar. Precisamos do Senhor para nos salvar. E o profeta Jeremias entendeu isso aqui perfeitamente. Essa oração do profeta é maravilhosa. Devemos acrescentá-la em nossas orações. E nós somos dependentes desde o início. O homem é dependente de Deus desde o início. Nós, às vezes, olhamos para o Antigo Testamento e pensamos assim: aqui era a época da lei, e agora o Novo Testamento é a época da graça. Não, era a Antiga Aliança e a Nova Aliança, mas sempre foi graça. Era graça no Antigo Testamento, é graça hoje, sempre será graça, e no céu continuará sendo graça. Deus, quando faz um pacto com o homem, que Deus é um Deus de pacto,
Cristo é um Cristo dos pactos, e tem um livro com esse nome, Cristo dos Pactos, de Palmer Robertson, se puder leia, é muito bom, ele fala sobre isso. E Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança, que faz aliança conosco, e esse pacto, essa aliança que ele faz, ela não é bilateral, ela é unilateral. É Deus que pega o homem pela mão, tira lá do tremedal de lama, e o ergue e salva. E é Ele que confirma esse pacto, porque nós não podemos garantir nada, não podemos confirmar nada, mas o Senhor é quem garante, e o sangue de Cristo Jesus é quem paga esse testamento. E foi assim desde o princípio. Com Adão, no pacto de obras, Deus disse para Adão: não coma do fruto da árvore do bem e do mal, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas Adão não conseguiu cumprir, mas o Senhor não foi pego de surpresa, o Senhor já estava preparado. O Senhor deu uma salvação para eles. Lá em Gênesis 3,15 ele já diz: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ali já estava dando a salvação. Ali nós já vemos o evangelho sendo pregado. Ali a gente vê a salvação em Cristo Jesus. E sempre foi assim, dependemos dele desde o início, porque nós não podemos ser moldados, ele que nos molda. Às vezes eu falo sobre Adão e Eva, algumas pessoas falam: pastor, mas esse Adão e Eva é terrível, hein? Tudo isso é culpa deles. Aí eu falo: meu irmão, se a gente estivesse lá, a gente ia fazer a mesma coisa. E eu digo mais, como eu disse aqui que Deus não foi pego de surpresa, mas Ele permitiu que acontecesse isso. Se não houvesse acontecido isso, talvez nós não saberíamos o tamanho do amor que Deus tem por nós. Se não houvesse o pecado no mundo, nós não conheceríamos o poder, a graça, a misericórdia e o amor de Deus por nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus então preparou um Salvador para o homem pecador, aquele pó, aquele barro, aquele homem perfeito, mas o Senhor preparou um Salvador para ele. E foi assim desde o início. Então é sempre graça. E foi assim com Adão, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Todos eles receberam a aliança de Deus, um pacto de Deus, mas eles sempre tinham que olhar para frente, esperar um substituto. Esse substituto é Cristo, é o Messias, é o Salvador. E com Cristo então chega o nosso Salvador. É nele que nós temos que ser moldados, é na imagem de Cristo Jesus. E temos que ser moldados por Deus, porque a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Se nós fôssemos moldados por nós mesmos, seríamos terríveis, nós íamos nos deformar mais ainda. Mas somos moldados por Deus e a vontade dele é a melhor. Paulo diz lá em Romanos 12:2 que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E Ele tem o melhor para nós. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós temos que ser moldados por Ele, de acordo com a vontade dEle, para que pareçamos mais com Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:7, também diz que: tenho, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de vós, mas de Deus. Esse tesouro é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos é dado, e nós somos esses vasos de barro, e o Senhor nos deu o privilégio que anjos queriam, que é de pregar o Evangelho, e nós temos esse tesouro em nós, mesmo nós sendo vasos de barro, nós temos um tesouro do Senhor para pregar, para levar Jesus Cristo, e para sermos como Cristo, e sermos moldados como Cristo. Romanos 8:29 diz que Deus está nos preparando para que sejamos a imagem de seu Filho Jesus. Efésios 2:10 diz que nós somos criados, a feitura dele de antemão para as boas obras que Deus já tinha preparado. Efésios 4:13 diz que Ele está nos moldando à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está nos moldando para que cheguemos um dia, aquele grande dia, quando Cristo voltar, sejamos apresentados diante de Deus à medida da estatura plena de Cristo Jesus. Amém? Nós somos esse barro, nós somos esse homem perfeito, mas Deus se importa conosco, Deus cuida da gente, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos moldando o nosso caráter, para que pareçamos mais com Cristo. Deus está nos moldando para que sejamos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Deus está restaurando a nossa imagem que está arruinada, está quebrada, está manchada. Concluindo, meus amados, nós somos chamados a perceber
que essa mensagem do Evangelho aqui, essa mensagem de graça, ela nunca dependeu de nós. Nunca. Sempre somos pó. E ao pó retornaremos. Somos imperfeitos, não somos perfeitos. E nós precisamos ser moldados, porque nós não podemos nos moldar. Só o Senhor pode nos moldar. E Ele nos molda, nos prepara para sermos a imagem do Seu Filho e nos usa de forma maravilhosa, de forma poderosa para abençoarmos outros e prepararmos outros também para esse grande dia. Nós e outros que Deus vai nos usar para levar até Cristo e prepararmos essas pessoas para aquele grande dia estarem perfeitas e serem representadas, entregues ao Senhor como prêmio, como herança, como presente de Deus para Jesus Cristo. Que possamos viver essa busca de vida de santidade. Sabemos que não vamos chegar a 100% aqui, mas vamos buscar, vamos atrás dela. Vamos imitar a Jesus Cristo. Temos como modelo a Jesus Cristo. E que possamos fazer essa oração de Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Molda-me, Senhor, e serei moldado. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos constrange, Senhor, a Tua palavra nos mexe conosco, nos humilha, nos coloca no nosso lugar e nos faz perceber que não somos nada, Senhor. Somos pó, somos barro, somos pecadores, ó Pai, imperfeitos e carecemos da Tua graça todos os dias, Senhor. Molda-nos, ó Pai, para que a cada dia mais sejamos transformados de glória em glória, Senhor, de graça em graça, para que cheguemos a um dia, a plenitude da estatura de Cristo Jesus, Senhor, parecidos com Cristo Jesus, ó Pai. E que possamos levar o Teu Evangelho, essa mensagem que Jeremias levou, a Tua palavra de graça, de poder, ó Pai, para aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Para que o Teu Santo Espírito venha tocar seus corações, ó Pai, aqueles que ainda estão na escuridão, Senhor, aqueles que ainda acham que são alguma coisa, que podem confiar em coisas, bens materiais, podem confiar em si mesmos, Senhor, que eles possam, o Senhor possa abrir seus olhos, eles possam se arrepender e se prostrar diante dos Teus pés, da cruz de Cristo, Senhor, e se colocar no Teu caminho, e fazer parte também, Senhor, desta igreja do Senhor, e se juntar a esses outros vasos, para que sejam vasos de honra, para a glória do Senhor Jesus. Ajude-nos, ó Pai, para que possamos sempre buscar estar na Tua presença, Senhor, buscar a Tua palavra, orar, buscar a comunhão, falar de Ti, Senhor, para que sejamos usados como instrumentos nas mãos do Redentor, para a glória do Senhor Jesus. E assim nós oramos e já agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém.